Cujo é um livro lançado em setembro de 1981 que foge do que a gente está acostumado a ler em Stephen King. Nada é sobrenatural aqui, mesmo que o livro compartilhe o cenário de outras histórias paranormais na cidade de Castle Rock. Dessa vez, o King parece ter se empenhado em derivar o horror da banalidade do dia a dia. A narrativa principal rodeia o fato de que um cachorro e uma mulher são infectados por uma doença desgraçada chamada raiva. Ela é causada pelo Lissa vírus e historicamente foi uma das doenças mais temidas pela humanidade. Raiva não teve tratamento até pouco tempo e uma vez infectado por ela, você não fica simplesmente abatido e morre. Você muda de personalidade antes. Você vira um agente de violência gratuita. Hospedeiros humanos devem ficar completamente isolados, às vezes amarrados a um leito de hospital, sem muita luz e nenhum ruído por perto. É proibido receberem visitas, terem garfos e facas por perto também. Geralmente, quando você já apresenta um quadro sintomático amplo de raiva, você vai morrer. Caso seja mordido por um bicho contaminado, a solução possível é ter tido a sorte de ir para um hospital antes de os sintomas aparecerem. E nesse hospital vão te dar injeções no umbigo pelas próximas 6 semanas. O tratamento é extremamente doloroso, só que ele pelo menos é eficaz. Só tem um caso de uma pessoa no Brasil que foi curada pela raiva avançada por meio de um tratamento experimental. Isso rolou em 2008 no Recife, então é possível que no futuro haja uma cura definitiva para a doença. Quando Cujo foi escrito, essa cura não existia. Como em Zona Morta, o projeto de Stephen King em meados de 1980 pareceu ter sido legitimar temas antes intocados pelo gênero do horror. Primeiro ele descreveu num livro o fenômeno do coma mobilizando a linguagem da literatura de horror, porque ver um ente querido envelhecer num leito de hospital, esmaecendo e se encolhendo como um feto envelhecido, é algo muito mais assustador do que qualquer monstro da tradição de terror anterior. Mesma coisa vale para um cachorro gigantesco com raiva no meio da zona rural. Isso pode ser mais assustador do que um vampiro aristocrático cheio de firulas que fazia sucesso naquela época, que era o vampiro Lestat, da Anne Rice, outra grande inovadora da literatura sombria daquela geração. O King escolhe o animal mais pacífico possível para aparecer no seu romance com essa doença que cria monstros. Um cão São Bernardo. Esse bicho gigantesco que chega a 90 quilos e 1 metro de altura na sua posição habitual. O nome São Bernardo vem do mosteiro de Bernard de Menthon, um dos santos da Igreja Católica que dedicou sua vida a salvar viajantes pelos Alpes suíços. Para salvar pessoas congeladas naquele deserto de gelo, ele usava justamente essa raça de cães grandes e resistentes. E o cão em questão começa no romance como um animal amigável e obediente da família Camber, residente de longa data de Castle Rock, que formam uma família com um pai violento, uma mulher servil desmoralizada e um filho vivendo o final da sua infância. Esse menino vivencia aquele ambiente de violência achando que ele tem uma vida normal. Como a gente viu em vídeos anteriores, esse é o cenário habitual de King também na novela O Corpo. Já no início do livro, nós descobrimos que o pai, o Joe, é um alcoólatra com comportamento abusivo contra sua esposa. E essa esposa, Charity, expressa uma vontade de abandonar o cara, mas ela não tem condições financeiras para isso. Ela está presa à cadeia de toda dona de casa sem recursos daquela época e acaba se resignando em seu papel de mãe. Seu maior objetivo é criar o filho Brett, de forma que ele vire algo muito diferente do pai. E aqui abre-se outra dimensão do horror nesse romance, que é o horror da vida familiar em lares destroçados. A Charity nota cada vez mais que o filho se espelha no pai, e quer acreditar que ele não herdou certas características que vê se expressar em cada um dos residentes de Castle Rock uma vez que chega à idade adulta. Os palavrões, o desleixo, o alcoolismo e o gosto por cigarro. Tudo isso parece ser uma herança maldita naquela cidade. Charity é uma das poucas personagens com a qual a gente simpatiza nesse livro em função dos seus dilemas.
porque ela é uma mãe da velha guarda que aceita a vida de medo constante do marido e se sacrifica pelo filho. Às vezes ela é rígida demais com o moleque, enche o saco dele para ter modo civilizado de se portar direito, mas as suas intenções são legítimas. Enquanto todos esses detalhes da vida familiar dos Camber são narrados, o cachorro Cujo fica deitado na cozinha com a predisposição letárgica habitual da sua espécie. Ele é um bom companheiro das angústias de Charity, é um companheiro das brincadeiras da criança solitária Brett e das reclamações do mecânico abusivo Joe Camber. Paralela a essa história entra uma segunda família. Esses são os Trenton. Eles são uma família de classe média alta e vivem do outro lado da cidade, a 7 milhas dos Camber. E eles não sabem o que Castle Rock traz dentro de si. Eles são pessoas da cidade grande que acabaram de se mudar para lá com um filho pequeno. O pai da família é Vic, um alto executivo da área de publicidade, a sua esposa é Donna e o filho se chama Ted. Vic está com problemas no trabalho, está prestes a perder a conta com um grande cliente e Donna vive sua própria versão de horror doméstico. É uma mulher na faixa dos 30 anos para quem tudo deu certo até então. Aparentemente é alguém que nunca passou um dia de necessidade na vida. Mas Ayla no interior do Maine, isolada de todo mundo que conhece, com o marido ausente fazendo viagens constantes para tentar salvar a empresa e com um filho pequeno aterrorizado por pesadelos. A figura de Donna é um tanto controversa, porque ela, com seus problemas de dona de casa rica, põe tudo a perder quando decide ser infiel ao marido e começa a ter o caso com um babaca de marca maior chamado Steve Camp. Os problemas de solidão e vazio existencial dela em sua vida de dona de casa suburbana dos anos 80 são legítimos, mas dificilmente ela é uma figura que gera simpatia. Stephen King é bom em retratar caras escrotos, e tanto o amante Steve Camp quanto o mecânico abusivo Joe Camber são obras-primas da sua escrita. É impossível não se ter desprezo por esses dois caras. O Camper é um poeta de meia-idade meio fracassado, um cara que paga de jovem e tenta maquiar o fato de que ele também está envelhecendo, e ele o faz dormindo com qualquer mulher que encontre pela frente. Ele usa as minas, dá um pé na bunda delas logo em seguida só para mostrar para si mesmo que ele ainda consegue ser atrativo para o sexo oposto. Em certa altura, a dona sente remorso pelo seu caso com o Camp e diz para ele que está tudo acabado. E ele não aceita ser ele a pessoa que leva um pé na bunda. Ela sinceramente acreditava ter sido engolida para o caso com Steve Camp quase sem querer. Aquilo era como uma explosão de esgoto de um cano enterrado. Ela acreditava que um cano de esgoto semelhante corria sob os gramados bem cuidados de quase todos os casamentos na América. Camp havia abandonado dezenas de mulheres desde que transou pela primeira vez com uma professora substituta francesa, evasiva, bela e suavemente indefesa, quando estava no segundo ano do ensino médio. Mas ele mesmo só fora rejeitado 2 ou 3 vezes. Ele era bom em perceber quando seria rejeitado e saía do relacionamento antes disso ocorrer. Tratava-se de um mecanismo de defesa, como jogar a dama de espadas contra alguém em um jogo de copas. E a partir daí, o Camp inicia sua vingança. Ele escreve uma carta para o marido de Donna contando tudo, e não sem deixar detalhes constrangedores sobre as coisas que fazia com a amante na cama. E o Vic, nesse momento, está imerso no seu próprio inferno pessoal no mundo do trabalho. Eu vou pedir uns minutos para falar desse episódio, que é o mais engraçado do romance. E justamente quando ele toma coragem para confrontar a esposa e ouve uma das justificativas mais toscas para a infidelidade que vocês imaginam, ele tem que partir para uma longa viagem, sentar com seus clientes e resolver um escândalo nacional relacionado à sua empresa de publicidade. O horror doméstico volta aqui. As cenas imensas de constrangimentos entre casais, para os quais não parece haver qualquer futuro possível. Aquelas cenas em que você senta na beirada da cama para conversar sério mesmo, e que a gente busca fugir ao máximo nas nossas próprias vidas. E o King é magistral em descrever essas cenas de constrangimento, consegue desenvolvê-las como poucos.
É muito fácil escrever sobre a vida íntima de casais e soar piegas ou desinteressante. Geralmente a vida pessoal de um casal é interessante só para ele, extremamente entediante para quem está de fora. Então, tanto os embates entre Charity e Joe Camber, a mulher vítima de violência física e o mecânico pirado, quanto essa incerteza do futuro para o casal Trenton acabam sendo eventos centrais na primeira metade do romance. Enquanto eles assistem a própria vida familiar afundando, seus filhos vivem os deleites da ignorância infantil. Que o Brett é um moleque gente fina e saudável e tem como principal companheiro o cão São Bernardo, e o garotinho Ted é uma criança bem menor, na faixa dos 5 anos de idade, que ainda vive aquela fase intermediária entre o mundo da fantasia infantil e a consciência do mundo real. Seu problema número 1 é ter pesadelos constantes e a certeza de que há um monstro vivendo no closet do seu armário. Só o seu pai vê que é capaz de apaziguar esse medo. Ele desenvolveu uma espécie de encantamento contra monstros, uma série de mantras que ajudaria a criança a manter perigos exteriores longe de si e que ela carrega consigo em pedaço de papel para caso de emergências. E é claro, na hora que Ted mais precisar de proteção contra monstros, o encantamento não servirá para nada. Numa dada cena, o cachorro dos Cambers, o Cujo, está caçando um coelho pela mata, ele enfia a cabeça dentro de uma toca de algum animal silvestre e lá é mordido por morcegos. E por hora, esse é um evento gratuito. Humanos têm seus problemas conjugais, como eu mostrei seu caso dos Trenton e dos Cambers, e os cachorros, por sua vez, têm seus problemas com outros animais silvestres. E vai levar mais umas 100 páginas desde o incidente do Cujo até o momento em que a raiva se manifesta no seu corpo. E aí ele começa a matar todo mundo que vê na frente. Esse desenvolvimento da violência e das cenas de gore puro vem com tudo e de forma muito gratuita, assim como a doença a raiva vem. O seu tempo de incubação num cachorro costuma levar 2 a 3 dias só. Então na segunda-feira seu cachorro está bem, na quinta ele já é uma máquina de destruição espumando pela boca que tem que ser sacrificado. E essa não seria uma história de Stephen King se essa janela entre a transmissão do vírus e a manifestação dos sintomas não acontecesse na pior conjuntura possível. O que acontece é o seguinte: o Vic acaba de descobrir aquela coisa da esposa tá pulando a cerca, ele a confronta numa noite e sai em viagem emergencial de negócios logo depois, sem que eles resolvam nada. Para os Cambers, o exato oposto acontece. Uma coisa boa, boa até demais. A Charity ganha $5.000 na loteria, que é uma quantia que, com os devidos ajustes de inflação, hoje equivaleria a uns $17.300. É bastante dinheiro. E em troca de comprar alguns equipamentos para o marido com seus ganhos, ela consegue negociar uma viagem para visitar a sua irmã Holly em outro estado, o Connecticut. E ela impõe uma condição para o marido. Ela tem que ser acompanhada pelo filho Brett. O objetivo que ela não revela é mostrar ao filho que outra vida é possível. Uma vida longe de Castle Rock, diferente daquele clima de tosquice que os homens aceitam viver e cujo representante máximo é seu próprio pai. A sua irmã, a narrativa nos diz, se casou com um advogado e vive uma existência confortável. Charity o observou sentado à mesa. Ela notou quando ele colocou o cotovelo sobre ela e logo em seguida retirou-o às pressas, lembrando-se de que aquilo era falta de educação. Seu coração estava tão cheio de amor, esperança e medo que parecia vacilar em seu peito. Tempo, pensou ela, tempo e perspectiva é o que se deve dar a ele. Se você o pressionar, vai perdê-lo com certeza. Mas quanto tempo havia? Apenas uma semana, então estaria de volta à influência de Joe. E mesmo enquanto ela se sentava ao lado de seu filho e agradecia a Holly pela xícara de chocolate quente, seus pensamentos voltavam especulativamente à ideia do divórcio. Isso é uma cena da página 173 em que ela já conseguiu viajar e já está junto com a irmã.
Só que quando ela propõe essa viagem, a reação do Joe mostra o seu caráter monstruoso. Porque inicialmente ele vê aquela barganha com desconfiança. Mulher para ele não tem que ter planos ou ambições, só tem que servir a seu homem. Ela caminhou em sua direção, dando-se ao luxo de sentir raiva total pela primeira vez no seu casamento. Mas toda essa raiva era interna e queimava e se ajeitava como ácido. Ela podia sentir corroendo dentro de si e não se atrevia a gritar. Gritar seria o fim, com certeza. Ela manteve a voz baixa. Então, no começo ele não aceita, mas de repente ele pensa em algo e muda de ideia. A ideia que ele tem é usar aquele tempo sem a mulher e o filho para ir até Boston e putear o máximo que ele conseguir com o dinheiro conquistado pela esposa. Seu companheiro de bebedeira e putaria é o seu vizinho, Gary Pervier, um veterano da Segunda Guerra Mundial que vive de pensão para ex-militares inválidos e gasta tudo com cachaça. A Charity, portanto, se vê livre pela primeira vez desde que se casou. A cena que se segue à sua espécie de pacto com o demônio é extremamente angustiante. Ele a levou para o andar de cima e ela esperou que ele se tornasse cruel, mas não foi o caso. O sexo foi como geralmente era, rápido e bruto, mas ele não foi cruel. Ele não a machucou de propósito, e naquela noite, talvez pela 10ª ou 11ª vez desde que se casaram, ela teve um orgasmo. Ela se entregou a ele de olhos fechados, sentindo o queixo do homem pressionar o topo de sua cabeça. Ela sufocou um grito que subiu aos lábios. Se tivesse gritado, ele teria ficado desconfiado. É como se ele cruzasse com ela, feito um animal para marcar território. Você é minha, é isso que ele pensa. Ela aceita tudo isso estoicamente e parte, alguns dias depois, para o Connecticut em um ônibus de viagem. E nesse momento o filho Brett já sabe que há algo de errado com o cachorro Cujo. Ele menciona isso para a mãe, mas ela implora para que ele espere chegar no destino de viagem para então ligar para o pai e informar suas impressões. Porque o marido é instável o suficiente para mudar de planos e retirar sua permissão. O Joe fica sozinho com o Cujo enquanto trabalha em alguns carros na sua garagem, e em duas cenas particularmente horrendas, o Cujo dilacera duas personagens que, cá entre nós, merecem levar uma surra pelo menos: o John Camber e o vizinho Gary Pervier. E aqui surge uma questão central. Qual que é a ligação entre essas duas famílias tão diferentes da narrativa? O fato é que Camber é o mecânico do Stanton. Desde o começo, o carro de Donna está dando problema. Ela tem um Ford Pinto, que é um carro utilitário da época, e que chegou ao Brasil como Ford Corcel e também numa versão perua chamada Belina, e que deixou de ser fabricado já em 86. E o carro foi e é um símbolo importante na cultura americana para pensar a autonomia do indivíduo. Então, o fato de uma família ter dois carros na garagem, então, era um sinal de status. E de certa forma foi um símbolo de autonomia para uma mãe de família ter a própria vida social e expandir suas funções profissionais para além do cuidado da casa. A mobilidade que Donna Trenton tem, por exemplo, lhe dá uma liberdade com a qual Charity Camber sonha, mas tão cedo não vai conquistar. E é justamente esse veículo de mobilidade e autonomia que criará a conjuntura perfeita para a desgraça. O Vic sai na sua viagem de negócios, ele deixa Donna e Ted em casa. E a Donna está com problemas no carro e decide ir até o único mecânico que ela conhece naquela cidade nova para pedir ajuda. E ela vai com o carro caindo aos pedaços e ele dá o seu último sinal de vida bem na estrada da propriedade dos Camber. Ela diz estar com sorte. E a essa altura, é claro, a conjuntura perfeita da desgraça já está formada. Charity e o filho estão em outro estado. Joe já está dilacerado na sua cozinha em estado de decomposição. E Donna e o filho Ted estão dentro de um carro quebrado e não poderão sair porque lá fora ronda o pior pesadelo do menino. Um monstro raivoso pingando sangue de 90 quilos e patas que são do tamanho do seu rosto. O cachorro Cujo.
Aquele é o início de uma onda de calor em Castle Rock, para piorar tudo, quando a cidade atingiu temperaturas inéditas, diz a narrativa. Cujo é um monstro que vaga pela propriedade deserta, em uma cidade já semi-deserta. E a dona pode esgoelar o quanto ela quiser e ninguém irá ouvi-la. Ela mal pode abrir o vidro do carro, porque a qualquer ruído o Cujo desperta e aliga as causas da sua dor e perturbação. Tem cenas que ele começa a bater no carro como se fosse um bode com o corpo e começa a amassar a lataria. E assim ela permanecerá dentro de um corcel quente pra cacete, sem ar-condicionado, sem telefonia celular e sem água potável pelos próximos 3 dias e tanto. Deixa eu falar um pouco sobre a mecânica dos livros não sobrenaturais de Stephen King. Muitos deles são livros sobre azar. As personagens reclamam a todo momento do azar lascado das suas vidas, e o King está manipulando uma possibilidade muito remota, mas real, de você ter um cachorro-urso de 90 quilos infectado por raiva, uma esposa e um filho perdidos na zona rural de uma cidade chamada Castle Rock, com um carro quebrado. Com a família do mecânico que vai arrumar esse carro viajando e o próprio mecânico apodrecendo dentro da sua casa com a traqueia dilacerada. Obra do cão raivoso que deixou de reconhecer nele o seu dono e passou a vê-lo como origem da sua dor. E a gente se pergunta, qual é a chance de tudo isso acontecer ao mesmo tempo? Ela é muito remota, com certeza, mas é uma possibilidade da qual depende esse livro. O autor aqui é como um demiurgo sádico que manipula suas personagens pelo tabuleiro das suas vidas e as coloca na pior situação possível. Depois de certo ponto, a narrativa se escreve quase por si só. Dessa vez eu vou me segurar e não contar tanto do final desse livro, mas deve dar para imaginar, morre muita gente de forma desgraçada. E nesse meio tempo, Steve Camp invade a casa da família Trenton e destrói tudo em um dos seus acessos de ego habituais. A polícia é acionada e vai atrás dele, ele acaba se lascando. Só que o sumiço de Donna, informado ao marido Vic em outra cidade, é atribuído ao jogo de vaidades e traição em que esse casal está afundando. O Vic se sente, com certa razão, injustiçado pela infidelidade da mulher e pelo fato de ela ter trazido esse maluco completo, Steve Camp, para a vida da sua família. E a sua ideia central é: o cara sequestrou a mulher e o filho. Enquanto isso, ela está usando suas últimas energias para tentar salvar o Ted do cão raivoso Cujo. Parte da tragédia das nossas vidas é atingida pelo fato de que nossos problemas pessoais sempre parecem grandes demais enquanto estão nos afetando. A atenção que a gente dá às coisas e perfaz a nossa perspectiva de mundo é sempre determinada por pequenas aflições que vão se acumulando. E na vida de Vic, além do problema familiar, há uma narrativa paralela em que um cereal chamado Red Raspberry Singers acabou de provocar um pânico nacional. O que acontece é o seguinte: a sua empresa foi justamente a empresa que fez o comercial para esse produto. No começo ele deu super certo, apesar de ser uma comida pouco saudável, contendo um monte de corante. E no meio desses corantes tem um corante que tinge o sistema digestivo das crianças com um tom tão vermelho quanto um sinal de parar, diz a narrativa. E o corante em si é inofensivo, menos do que a quantidade imensa de açúcar e conservantes que enfiam em comida infantil até hoje. Só que para o grande público, a aparência é o que conta. Cerca de 3 semanas após Red Raspberry Singers ser distribuído nacionalmente, a primeira mãe levou sua pequena para o hospital, à beira da histeria e certa de que a criança estaria com hemorragia interna. A garotinha, vítima de nada a não ser um vírus menor, tinha vomitado o que a mãe inicialmente achou ser uma quantidade imensa de sangue. Só na página 29. O King só modificou aqui algo que de fato aconteceu em 1971. Na ocasião, a empresa General Mills lançou uma série de cereais com temas de monstros, seguindo o sucesso de Count Chocula, um cereal de chocolate em cuja capa constava uma versão cartoon do Conde Drácula. Então veio o Frankenberry, baseado numa versão cartoon do monstro de Frankenstein,
contendo os corantes sintéticos vermelho número 2 e número 3. E esse corante número 2 viria a ser banido dos Estados Unidos em 1976, uma vez que ele foi confirmado como causador de câncer em ratos de laboratório. Já o corante número 3 é aquele que dentistas usam até hoje em formato gel para identificar cáries e pontos mal escovados nos dentes das crianças. E no mundo real, o fenômeno do vômito vermelho das crianças teve que ser justificado pela empresa, mas a coisa ficou por isso mesmo. Mercados americanos vendem Frankenberry até hoje. Só que no livro do King, o Vic está tentando resolver o problema das relações públicas da sua empresa justamente nesse momento. Porque perder a conta da empresa de cereais o forçaria a ter que se mudar da sua casa recém-comprada e reconstruir a sua vida de classe média alta. Esse foi e é o horror de boa parte dessa classe social. Seu maior medo é voltar a ser da classe trabalhadora que vive de salário em salário, tentando não se endividar tanto antes de os filhos se tornarem independentes. E em uma discussão com seu superior, o Vic diz: a base de toda a publicidade bem-sucedida é o fato de que as pessoas querem acreditar, de que as pessoas se vendem. Então, um colega de Vic menciona: alguma revista obscura da Califórnia publica uma reportagem dizendo que uma colisão na traseira de um Ford Pinto, que é aquele Corcel, o carro, poderia causar a explosão do tanque de combustível. A resposta de Vic nem começa com isso. Disse Vic, rindo um pouco. Minha esposa tem um Corcel. Eu já estou com problemas suficiente. Está na página 177. Então Vic também é uma pessoa que quer acreditar nas coisas. E nesse exato momento de ironia, a quilômetros dali, a sua esposa está trancada dentro do seu carro com um cachorro monstruoso rondando sem conseguir dar partida na máquina. Esse é o tipo de mecânica perversa por detrás de um romance como Cujo e que caracteriza o estilo de Stephen King. Tem um bocado do tom da tragédia, como gênero literário mesmo, dentro desse universo. Porque as coisas ruins vão acontecer, querendo você ou não, e a sua participação nos eventos do mundo acabam sendo ínfimas. Mas mesmo assim, em Stephen King, essa participação pelo menos conta um pouco. Para finalizar esse episódio, eu queria falar sobre a questão do livre-arbítrio, que é um termo usado uma vez só no livro, na última página dele, ao justificar que Cujo, o cão São Bernardo, apesar da sua doença, não é um cão mau. Ele foi um ótimo cachorro por toda a sua vida, até ser acometido por essa doença que acabou transformando. E não existem mal nos cães. Bem e mal, na verdade, são dimensões da ação humana, e só é algo humano por conta da liberdade que a gente tem de decidir entre as opções que a vida nos fornece. Talvez não seja de todo inconveniente apontar que ele, Cujo, sempre tentou ser um bom cão. Ele tentou fazer todas as coisas que seu homem, sua mulher e, acima de tudo, seu menino pediam ou esperavam dele. Ele teria morrido por ele, se necessário. Ele nunca quis matar ninguém, mas foi atingido por algo, possivelmente o destino, ou apenas uma doença nervosa degenerativa chamada raiva. O livre-arbítrio não entra como fator aqui. Estou na página 309. Ele não entra como fator aqui, mas isso nos força a voltar em todas as outras personagens e questionar o quanto o livre-arbítrio delas decidiu seu destino. O tipo da psicologia do medo que existe quando King trata de personagens adultas e quando trata de crianças acaba sendo muito diversa. E essa diferença entre duas psicologias do medo se expressa nitidamente quando a gente tem cenas focadas na dona, na mãe tentando salvar o filho do cachorro, e no Ted, que é essa criança desidratando dentro de um carro num dos dias mais quentes do ano. O Ted vive em um mundo assombrado por monstros invisíveis. Ele se depara com Cujo, aqueles 90 quilos de músculos e ódio, e confirma para si mesmo: monstros existem de fato, e o seu monstro pessoal finalmente estaria vindo buscá-lo. E não é nada que ele possa fazer. Não tem nenhum encantamento, nenhuma proteção de seus pais que poderá salvá-lo do mal iminente. O King tem um livro mais famoso do que esse chamado It,
do qual saíram 2 adaptações recentes para o cinema. Você sabe do que eu estou falando, aquele filme do Palhaço Assassino do Espaço. E nesses filmes, a psicologia do medo infantil é um tema central, porque o monstro se torna cada vez maior conforme as crianças alimentam o seu medo de monstros. Ele acaba sendo um reflexo direto de um sentimento visceral que deve ser controlado para que cada um de nós se torne adulto. O horror do mundo é mais uma emanação de um descompasso entre as nossas mentes infantis e a realidade do que qualquer coisa. Só que em Cujo, o melhor é que tenhamos medo mesmo. Medo é um mecanismo de defesa que permite Donna ser uma mãe exemplar no final, que protege seu filho com unhas e dentes contra esse cão raivoso. E pessoas aterrorizadas são as únicas que conseguem sobreviver nesse mundo cão. E de fato, quando a gente pensa o medo de uma perspectiva evolutiva, ele é um mecanismo essencial para a sobrevivência de espécies animais na medida em que serve de gatilho para respondermos a estímulos perigosos. O medo desencadeia o velho dilema: eu devo ficar e lutar ou eu devo fugir daqui? Preparando o nosso corpo para ambas as respostas. Seres humanos, principalmente, com o passar do processo evolutivo, essa resposta visceral se incorporou à própria arquitetura do cérebro, especificamente na nossa amígdala. Então, quando uma ameaça é percebida, o cérebro sinaliza para as glândulas adrenais liberarem mais adrenalina e cortisol. A frequência cardíaca aumenta, o fluxo sanguíneo é desviado para os músculos essenciais, preparando o nosso corpo para uma ação rápida. Quando a gente está se borrando de medo, a gente fica hiperconsciente do ambiente justamente porque nosso cérebro prioriza os estímulos relacionados a essa ameaça. Seres humanos adultos são especialistas em medo, em outras palavras. E a forma como King trata desse aspecto da psicologia via a figura da Donna é um outro diferencial do livro. Na adaptação para o cinema, isso tudo é muito bem retratado também. Por ter menos espaço, eu acho que o filme acabou dando muita atenção aos Trenton e atenção de menos aos Cambers. O filme, por exemplo, também salva a criança, ao passo que no livro ela morre desidratada. E ela tem que morrer, porque é essa aleatoriedade da vida que King está construindo, e parte da lição sobre a indiferença completa do mundo frente às afecções humanas. Salvar o Ted seria confirmar sua perspectiva infantil sobre o medo, de que todos os medos são temporários, porque este é um mundo em que seu pai e a sua mãe estão sempre ali para te salvar, então não tem nada com que você deve se preocupar. E o que o King está dizendo é: há muito com que se preocupar, porque ninguém vai vir te salvar quando calhar de você se meter numa conjuntura de azar que Donna e Ted Trenton se meteram no verão de 1981 em Castle Rock, Maine. O próximo livro da lista da série Castle Rock será Different Seasons, que eu possivelmente vá pular porque eu já iniciei essa série falando sobre a única novela do livro que trata detidamente da cidade de Castle Rock, que é a obra-prima O Corpo, de 1983. De qualquer forma, eu vou ler o restante dos textos para confirmar se esse é o caso, e se for, a gente continua em uma discussão da coletânea de contos chamada Skeleton Crew, que saiu por aqui como Tripulação de Esqueletos, um livro de 1985.